Palmeirense desabafa após derrota pro Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto fez uma análise perfeita da partida entre Flamengo e Palmeiras na tarde deste domingo. Para ele, tem que seguir a mesma linha de raciocínio quando o Palmeiras teve lances duvidosos a seu favor. Reconheceu a força do Flamengo jogando em casa e criticou alguns jogadores do time paulista por atuar abaixo do esperado. Vamos acompanhar o recorte e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre Flamengo 3, Palmeiras 2, agora. Eu não vou aqui falar e colocar as coisas na acusa da arbitragem. A arbitragem é horrorosa. É horrorosa e eu falei pra vocês quando ele foi escolhido. Na verdade, antes de escolherem ele, eu já falei que ele era péssimo, que ele era um péssimo árbitro. Então fica aqui a mensagem geral de que ele é um péssimo árbitro. E eu continuo reforçando isso, tá? Mas eu quero falar agora dos aspectos de jogo, eu quero falar agora dos aspectos de futebol, que é isso que eu faço quando, às vezes, um lance beneficia o Palmeiras. Não é essa justificativa que eu utilizo, então agora eu não vou ficar chorando a arbitragem. Eu vou ser coerente aqui. Primeiro ponto. Defensivamente, uma partida muito ruim do Fux. Muito ruim do Fux. Uma partida muito ruim. E assim, praticamente 99,9% dos palmeirenses pediram isso. Então disso não tem como a gente reclamar. A gente pediu isso. O Abel foi lá e colocou e a gente elogiou. Então, isso daí está na nossa responsabilidade também como torcedor. A gente também tem que saber assumir isso. Tá a partida horrorosa dele. Agora, uma coisa que eu não entendo. Eu acho louvável o Abel ele querer dominar as linhas e querer jogar com as linhas acima contra o Flamengo dentro de um Maracanã. Eu acho isso louvável. Só que como que em uma saída de bola nossa, você coloca a linha da nossa zaga tão alta assim? E outro detalhe, os zagueiros abertos, cada um para um lado, deixando dois marcadores do Flamengo no meio. Galera, isso aconteceu várias e várias vezes. E duas vezes que isso aconteceu foram 2 gols do Flamengo. Não tem como a gente chegar no Maracanã e a gente achar que a gente vai colocar a linha no talo com a saída de bola no nosso campo. Linha no talo você tem que colocar para pressionar a saída de bola da equipe adversária. E não colocar no momento da nossa saída de bola. Ainda mais quando você tem um goleiro tão ruim de fundamento. Porque, assim, é outra responsabilidade nossa também. O Carlos Miguel é horroroso de fundamento. Ele tem muito que melhorar, ele tem muito que evoluir. E eu sei que foi a gente que pediu ele. Não precisa me cornetar, não. Eu tô ligado disso. E isso também é responsabilidade nossa. Agora, a abordagem tática da partida, aí não é responsabilidade nossa e nem responsabilidade em si dos jogadores. É uma responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. O Bruno Fux toda hora perdia na corrida. O Pedro tava deitando e rolando. O Pedro que não é um jogador rápido, hein? Nós estamos falando de um jogador que tem muita habilidade, faz um pivô, vocês viram aí, de forma extremamente bem. E, meu, ele no final do jogo, cansado, com um punhado de cãibra na perna toda hora, até com a perna reta de tanta cãibra que ele tava sentindo, cara, ele jogou a nossa zaga pro lado e quase ainda provoca mais uma situação de gol pro Flamengo. No segundo tempo, galera, o Flamengo... Por que eu não comemorei o segundo gol do Palmeiras? Porque no segundo tempo, o Flamengo desistiu da partida. Literalmente, eles só ficaram defendendo. Porque eles têm uma Libertadores contra uma equipe complicada, que é o Racing. E o primeiro jogo é no Maracanã, agora já no meio da semana. Então o Felipe Luiz começou a oxigenar o elenco muito cedo. Porque a gente deixou eles numa posição tão confortável na partida, tão confortável na partida. Ah, Neto, mas teve arbitragem. Galera, eu sei que teve arbitragem, mas não justifica. Levar 3 gols não justifica. Ah, mas um foi de pênalti. Sim, mas foi um pênalti porque o Pedro já estava dentro da área e ali ele ia fazer gol mesmo. Porque o Carlos Miguel, ele é incapaz de sair debaixo da trave.
E aquele lançamento do Flamengo que ele saiu catando borboleta? Pô, um goleiro ele tem que ter a capacidade da projeção do ângulo da bola. É uma questão física. Só que o goleiro tem isso intuitivamente já na sua carreira. Simplesmente, mano, ele saiu ali pegando uma borboleta meio desajeitado. Uma altura que você acaba não utilizando pra nada, porque ele perdeu a altura saindo daquele jeito. Se ele sair daquele jeito, ele perde a altura. Ele não tem que sair de forma diagonal, com aquele tipo de projeção daquele jeito. O goleiro tem que sair vertical, projetando aonde a bola vai chegar. E não tentar pegar ela no meio da trajetória, que é o ponto mais alto. É o ponto mais alto, uma bola que sai num efeito ali 30, 45 graus, ela atinge ali, né, o ponto mais alto. E é no ponto mais alto que ele tentou pegar ela. Gente, não tem como. Ele tem que dar uma andada pra trás pra pegar ela no final. Ainda mais sabendo que ele é tão alto daquele jeito. Se ele não pega, nenhum zagueiro vai cabecear naquela altura. Nenhum zagueiro, nenhum centroavante. Então são erros de fundamento que o Palmeiras teve hoje, erros de fundamento individual, erros de fundamento coletivo, erros de fundamento tático, sistêmico, técnico, que só não se tornou uma goleada maior porque no segundo tempo o Flamengo esqueceu do jogo. O Flamengo sentou em cima do resultado e falou assim, vamos ficar aqui porque a gente tem Libertadores no meio da semana. E o Palmeiras fazia mudança e não conseguia fazer o jogo fluir de forma diferente. Porque era sempre a mesma coisa. E, na minha opinião, a equipe do Palmeiras ela foi enfraquecendo no final do jogo. Sendo muito sincero. Bruno Rodrigues fez gol e ficou no banco. Aí você tirou jogadores ali que estavam fazendo uma partida até interessante. Felipe Anderson, Andrés Pereira. E eu não acho também que o Palmeiras entrou no segundo tempo com um afinco tão grande para conseguir gol. Eu vi isso em alguns jogadores só. Eu não vi isso no time coletivamente falando. O time estava com medo. O time estava com medo de levar mais gols. O segundo tempo, o Palmeiras voltou numa postura que eles queriam uma postura reativa, mas não tinha como ter. Porque o Flamengo recolheu suas linhas. O Flamengo utilizou a sua estratégia do descanso. Saíram com a vitória, bateram no adversário importante, voltaram para a disputa do título do Campeonato Brasileiro e agora descansou principais jogadores por meio da semana que tem Libertadores. Os caras foram inteligentes. E aí não tem o que a gente falar. Ah, mas a arbitragem... Não tô nem aí com a arbitragem, gente. Teve fundamentos ali que a equipe do Palmeiras errou. Fundamentos individuais, fundamentos técnicos, fundamentos coletivos. Goleiro com... A saída de bola do Carlos Miguel é horrorosa. Eu não sabia que era tão horrorosa assim. A saída de bola, e quando eu falo também, é quando ele fica frente a frente, no terceiro gol do Flamengo. Cara, se fosse o Everton, uma hora dessa o Everton ia estar na canela do jogador do Flamengo. Pra pegar aquela bola. O Carlos Miguel ficou lá atrás. Pô, ele ficou na melhor posição que tem. Ele ficou na melhor posição com a Arrascaeta, com o Pedro. Ó, fica paradinho aí mesmo, que a gente só vai um pouquinho pra frente e vamos chutar pra fazer o gol. Atleta desse nível, pessoal, com esse nível técnico, com esse nível que eles têm, cara, eles não erram aquele tipo de lance. O goleiro, ele tem que crescer pra cima. Na hora que o cara virar pra sair de frente, o goleiro já tem que estar lá assim, ó, no susto. Pô, Neto, mas aí vai sair da área. Mas é isso. Não tem mais jogador nenhum ali. E tem que entender, tem que saber fazer a leitura da jogada. E o Everton sabe fazer essa leitura bem. Isso a gente não pode negar. Né? Vocês podem ter certeza agora que o Carlos Miguel vai pro banco e quando precisar de um reserva vai entrar o Lomba. Carlos Miguel agora, cara, vai tomar muito banco. E com razão, porque precisa melhorar em muita coisa. Sabe, é fundamento que o Carlos Miguel precisa melhorar. Ah, tem altura, é jovem e tal, mas não tem fundamento. Precisa de fundamento. Vai precisar voltar pra escolinha, vai precisar... Não tem fundamento. É isso. É isso. É. A arbitragem foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Mas eu não vou colocar na conta da arbitragem, não. Né? Segundo tempo, o Palmeiras não foi objetivo o suficiente. No final, ali fez um gol com o Gomes, né? O Gomes realmente, cara, o Gomes deu sangue pela partida, mas infelizmente teve alguns jogadores ali que não estavam nessa mesma rotação.
Se todo jogador tivesse na rotação e na competitividade do Gomes, pô, seria 10. Eu tenho certeza que o resultado seria até outro, mas não estava. E a real é que no segundo tempo fizemos o gol muito em virtude também do Flamengo ter parado de jogar. E aí, no 1 minuto que sobrou, quase que o Flamengo ainda cria outra chance, né, de fazer o quarto gol. Porque tava fácil pra eles o jogo. A real é essa. Talvez vai ter outras pessoas que vão querer falar de arbitragem, que vão querer colocar outras coisas na frente, vão querer colocar uma nuvem na frente. Mas a realidade é essa. Pedro desabafa após participação em 3 gols em jogo do Flamengo x Palmeiras, e a temporada de 2025 de Pedro tem capítulos de altos e baixos. De broncas públicas de Filipe Luís à redenção. Depois de participar dos 3 gols do Flamengo sobre o Palmeiras neste domingo, 19, o camisa 9 desabafou e agradeceu aos companheiros pela atuação. Deus me deu muita força esse ano para recuperar, para sustentar todas as coisas que aconteceram comigo. Hoje foi uma prova disso, jogo importante. Se a gente perdesse, ficaríamos muito longe do Palmeiras. Claro, ainda tem muito campeonato pela frente, disse Pedro. Sabíamos que era um jogo importante. Felicidade muito grande da nossa equipe. Graças a Deus eu também fui bem, fazendo gol, dando passe e sofrendo pênalti. Então, agradecer aos companheiros pelo esforço. Vitória muito importante em um clássico. Os 2 times deram o 100%. Foi um grande jogo. O futebol ganha com esse jogo. Acrescentou o camisa 9. No primeiro gol, Pedro deu linda assistência para Arrascaeta abrir o placar. Já no segundo tento, o camisa 9 foi atropelado por Bruno Fux dentro da área, em pênalti convertido por Jorginho. Por fim, o goleador marcou o próprio tento na vitória por 3-2 no grito, não. Palmeiras esperneia e dá chilique, mas Flamengo joga bonito e embola a luta pelo título do Brasileirão, gritou. Esperneou, fez pressão nos bastidores, mas não adiantou. O Palmeiras forneceu 6 pontos para o Flamengo no Brasileirão 2025. Neste domingo, 19, o mais querido aplicou 3-2 no Maracanã, pela 29ª rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta, Jorginho e Pedro, com Vitor Roque Gomes descontando. Assim como no Allianz Parque, onde o Flamengo venceu por 2-0 no primeiro turno, o rubro-negro sobrou em campo. Com o resultado, o time de Filipe Luís pulou para 61 pontos, empatado com o Palmeiras. Porém, os paulistas lideram pelo critério de desempate, número de vitórias. Os 2 times começaram muito pilhados, jogo truncado, praticamente sem a bola rolar. O árbitro Wilton Pereira Sampaio teve de conversar muito com os atletas para tentar controlar os ânimos e distribuiu cartões, inclusive para Pulgar, que vai cumprir suspensão na próxima rodada. Na primeira vez que a bola rolou de verdade, o Flamengo brilhou. Pedro deu toque espetacular para Arrascaeta, que arrancou com liberdade, ganhou na velocidade e bateu na saída de Carlos Miguel para sair para o abraço. Porém, aos 24 minutos, um vacilo do Flamengo, combinado com auxílio do árbitro Wilton Pereira Sampaio. Léo Ortiz sentiu o tornozelo direito e deixou o campo. O juiz não autorizou a entrada rápida de Danilo, e com 1 a mais, o Palmeiras aproveitou. Após cruzamento na área, Vitor Roque deixou tudo igual, de cabeça. A arbitragem seguia sendo o centro das atenções. Isso porque Bruno Fux cometeu pênalti claríssimo em Pedro. Mesmo assim, Wilton demorou a marcar. No entanto, Abel Ferreira, como de costume, deu chilique. Depois de longas reclamações dos visitantes, Jorginho, frio, bateu com categoria, sem chances para Carlos Miguel. Mengo 2-1. Quem chora demais esquece do campo e bola e se distrai. A zaga do Palmeiras saiu jogando errado, Arrascaeta recuperou e retribuiu o presente do primeiro gol. O uruguaio deixou Pedro na boa para marcar o terceiro do Flamengo no Maracanã. Precisando do resultado a todo custo, o Palmeiras foi para cima no segundo tempo. Desse modo, Vitor Roque quase diminuiu aos 5 minutos, acertando o travessão em chute desviado por Jorginho. Aos 15 minutos, Filipe Luís promoveu 3 alterações de uma vez. Saíram Eric Pulgar, Arrascaeta e Samuel Lino, para as entradas de Saul, Plata e Carrascal. O chileno está voltando gradualmente após lesão grave. O camisa 10 cansou, e o atacante não atuou bem mais uma vez.
Logo após as mexidas, o Palmeiras assustou de novo. Em rápido contra-ataque, Felipe Anderson recebeu na entrada da área, com espaço, mas bateu por cima da meta de Rossi. O Flamengo, que jogou mais recuado na etapa final, só voltou a assustar aos 20 minutos, em falta perigosa cobrada por Luiz Araújo. Posteriormente, praticamente não teve jogo. O Flamengo soube bem controlar a partida, o Palmeiras não tinha forças para reagir. Inclusive, o Fla quase ampliou aos 40, com Carrascal em chute rente à trave de Carlos Miguel, que saiu mal do gol. Mimimi. Gustavo Gomes alaga Maracanã com choro e detona árbitro de jogo do Flamengo, X Palmeiras. O time mais ajudado do Brasil não ganha quando não tem a ajuda do apito. Neste domingo, 19, na vitória incontestável do Flamengo por 3-2 sobre o Palmeiras, eles choraram. Depois da partida no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, Gustavo Gomes detonou o juiz Wilton Pereira Sampaio. Foi um jogo de dois times grandes. Ainda tem muito pela frente, sabemos que ia ser difícil. Mas eu fico triste porque com o espetáculo legal, com o Maracanã lotado, e tem a interferência do árbitro. Fico triste porque acho o Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbos do futebol mundial. Eu não sei, desde que eu estou há quase 8 anos aqui. No meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras, disse Gomes. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim, mas eu tenho código e não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeitoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e eu só fico em campo. O que acontece em campo, eu fico em campo. Mas eu fico triste por isso, acrescentou o zagueiro. Como de costume, o Palmeiras, quando não ganha, reclama da arbitragem. Gomes pediu pênalti no primeiro tempo, viu irregularidade na penalidade assinalada em Pedro e só faltou lamentar que a bola é redonda e o gramado não é sintético. Com o banho de bola no Maracanã, o Flamengo agora cola no Palmeiras, ambos com 61 pontos. Porém, os paulistas seguem no topo do Brasileirão, pelo número de vitórias. Depois da surra bem dada, o mais querido volta ao foco para a Libertadores. Na quarta, 22, tem o Racing, ARG, a partir das 21h30, de Brasília, novamente no Rio de Janeiro.